Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro. Também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor, pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada e reparadora no nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais um devocional da nossa leitura complementar da revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro do Gênesis, no capítulo 29, do verso 16 ao 20, que eu vou passar ali para os irmãos. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo que a amava. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 10, que tem por título Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Já peço perdão aos irmãos, eu estou um pouco resfriado, com coriza, né, garganta arranhando um pouco, tá? Mas vai dar tudo certo no nome de Jesus. Esse não é o nosso primeiro devocional, esse já é o segundo devocional. Ontem nós fizemos um devocional sobre a passagem que Deus se revela a Jacó em Betel. Então nós já falamos alguma coisa acerca da lição, né? Nós vimos que a lição de número 10 trata desse movimento de Jacó saindo da casa do seu pai, fugido do seu irmão, para Padã Arã, casa do seu tio, irmão de Rebeca, sua mãe. E no caminho ele tem um encontro com o Senhor, né, através de uma visão onde ele vê uma escada que ligava o céu e a terra, e anjos desciam e subiam por essa escada. Diante daquela visão, Jacó entende que ele está diante da presença de Deus, né? E ele entende que aquele lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Então, da pedra em que ele se escorava, ele derrama azeite, consagrando aquela pedra, né, ao Senhor. E ali ele adora ao Senhor. No texto que nós lemos, já é o momento em que ele está chegando em Padã Arã, a entrada da cidade, onde havia um poço. E ali ele vai ter um encontro com Raquel e vai pedir a mão da moça ao seu pai Labão. Um ponto de reflexão para a lição do próximo domingo é que, sendo Abraão crente no Senhor, sendo Isaac crente no Senhor, era necessário que Jacó também tivesse um encontro com Deus. Diante desses péssimos adjetivos que o comentarista traz, né, logo como apresentação de Jacó, porque a narrativa bíblica não apresenta Jacó como um herói, assim como os outros patriarcas também não, né? O texto bíblico evidencia as falhas dos patriarcas, mas sobretudo Jacó, ele é apresentado como um mentiroso, um enganador, né? Que não tem as qualidades louváveis do seu irmão, da caça, né? E ainda assim, ele tem algo especial. Ele queria mais de Deus. E aí, quando Deus aparece a Jacó em Betel, nós vamos ver que agora o curso da história de Jacó começará a mudar. E ele começará a ver sobre a vida dele
as bênçãos profetizadas pelo seu pai Isaac. Então, no texto que nós lemos, é interessante nós refletirmos sobre o seguinte aspecto. Primeiramente, a mudança do curso, porque aqui deixa um ensinamento para nós. Muito embora Jacó tenha tido um servo que temia, um avô que temia o Senhor e um pai que temia o Senhor, ele precisava conhecer o Deus do seu pai e o Deus do seu avô. Então o texto vai apresentar evidências de conversão de Jacó. E nós também precisamos apresentar essas evidências de conversão. Quais são? Nós vimos no devocional passado. Crer que Deus está com ele. Crer que Deus é o Deus que provê necessidade dele. Crer que Deus é o Deus que traz paz a ele. E também adorar ao Senhor, demonstrar essa confiança com as suas fazendas. Então nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos dar evidência de que a nossa fé é posta em Jesus Cristo, confiando que Ele está conosco, que Ele é que nos guarda, que Ele é que nos provê, que a nossa paz vem dele. E adorá-lo, não somente com as mãos, com as palmas, com os lábios, mas também com as nossas finanças. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui é um ponto decisivo na história de Israel. Para resumir esse devocional, eu gostaria apenas de traçar dois paralelos. Primeiramente, a diferença, ou falei paralelo, mas na verdade seria pontos de divergência, né? Dois pontos de divergência. Primeiramente, o propósito da ida para Harã. Quando nós vimos, 2 lições atrás, quando Abraão vai enviar o seu servo para buscar Rebeca e Isaac, ele o faz de verdadeiro coração, zelando pelos propósitos de Deus. Então ele faz um pacto, um juramento com o seu servo, possivelmente Eliezer, né, para que ele de fato cumpra da maneira que ele estava sendo orientado, porque Abraão zelava pelo cumprimento da promessa de Deus, cooperando com Deus nos seus propósitos, né? Enquanto que Jacó, ele vai a Padã-Arã para buscar uma esposa, mas não zelando pelo propósito de Deus, e sim fugindo do seu irmão que queria o matar. Então esse é o primeiro ponto de divergência. O segundo ponto é que quando o servo de Abraão chega à entrada da cidade, e ele confiando na potente mão de Deus para conduzir o propósito ao qual ele tinha ido lá buscar a esposa para Isaac, ele vai fazer uma oração pedindo para que Deus agisse em favor dele. Então ele diz, né, que aquela mulher a quem ele oferecesse água a ele e aos camelos, né, servisse ele de água e também os animais de água, que essa fosse a mulher a quem Deus havia escolhido. Já Jacó, não. Ao ver Rebeca, encantado pela beleza física dela, ele vai correr para impressionar a moça, tirando a pedra do poço, né? E nós vamos ver o desdobramento dessa história. Primeiramente, que a mulher escolhida por Deus para dar sequência à árvore genealógica messiânica não vai ser a mulher que encantou os olhos de Jacó, porque quem vai gerar o pai do Messias, né, vai ser Judá, que é filho de Leia e não de Raquel. E também a batalha que ele vai ter que travar, porque no texto que nós lemos, ele sugere trabalhar 7 anos para Labão em troca de Raquel. E da mesma maneira que ele enganou o seu irmão Esaú,
agora ele vai provar do próprio veneno. Ele terá que trabalhar, além dos 7 anos, mais 7 anos, porque ao invés de ele receber Raquel por esposa, ele recebe Léia e terá que trabalhar mais 7 anos para só então receber Raquel. E aí aqui nós vemos que Raquel também não pôde gerar. Então, Lia vai dar inicialmente 4 filhos a Jacó, né? Vai dar Rúben, Simeão, Levi e Judá. E Raquel não podia gerar. E depois, Zilpa vai dar 2 filhos a Jacó, enquanto que Raquel também não podia gerar. Então Zilpa vai dar Gade e Aser. Então Raquel vai oferecer Bila, sua serva, a Jacó, que vai dar também 2 filhos. Que vai dar também 2 filhos a Jacó, que é Dan e Naphtali. E só então Raquel vai poder gerar. Então depois Léia volta a gerar, né? Dan, Issacar e Zebulon. E só então é que Raquel vai poder gerar. E aí ela gera primeiramente José, que foi um homem abençoadíssimo, e depois Benjamim, né? Então nós vemos, meus irmãos, no devocional de hoje, que o encontro de Jacó com o Senhor em Betel vai ser o início do processo de conversão de Jacó. E que durante a estadia de Jacó na casa de Labão, onde ele vai ser enganado e vai trabalhar pesado, mas ainda assim, Deus vai honrar aquele homem. E ele vai sair de lá com a sua esposa, os seus filhos, os príncipes de Israel, né? Os príncipes do povo do Senhor, para que Deus agora sim possa cumprir a promessa da formação do seu povo através da descendência de Jacó. Então nós aprendemos que nós verdadeiramente precisamos ter um encontro com Deus, que nós precisamos da evidência de conversão. Nós somos convertidos não só porque levantamos as mãos confessando Jesus Cristo como Salvador. Nós temos que dar evidência da nossa fé em Jesus Cristo, confiando que é Ele que nos protege, que é Ele que nos guarda, que Ele está conosco, que a nossa paz vem dEle, e também adorando a Ele com hinos, cânticos, louvores e também com as nossas finanças, sendo fiéis ao Senhor também nos nossos dízimos e ofertas, né? Então que Deus possa falar melhor ao nosso coração, que esta palavra venha trazer alegria ao seu dia, venha trazer vida ao seu dia, e que Deus te dê um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional, dando continuidade nesse movimento de Jacó, né? Deixando de ser um usurpador, né? Um mentiroso, e sendo o pai de Israel, né? O Israel, né? O pai do povo de Deus. Então, fique com Deus, tenha um dia, uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus.